E André, quando a gente pensa nessa ideia de autoconhecimento, você acredita que existem pessoas que têm mais facilidade para conseguir chegar no autoconhecimento e pessoas que têm mais dificuldade? Como que funciona isso? Ou qualquer pessoa pode chegar ao autoconhecimento? Perfeito, Felipe. A própria jornada da vida vai nos ajudando a conhecer, né? O que eu tolero na minha vida, o que é importante, o que me faz feliz. A vida vai dando alguns indícios. Mas com certeza, Felipe, algumas pessoas apresentam algumas dificuldades, talvez um pouco maiores desse exercício de olhar para si mesmo. Se nós formos pegar lá na história, quando nós falamos de Sócrates, né? Quando ele chegava na Ágora, e de repente ele começa e ele fala, olha, conhece-te a ti mesmo. Então, é o básico, olhe para si mesmo. Antes de vir falar, de conversar, conhece. Como que você lida com as suas emoções, com os seus pensamentos? E quando nós falamos de desenvolvimento humano, Felipe, pela ótica da psicologia, pela análise do comportamento, todo comportamento ele tem uma função, Felipe. Todo comportamento. Quando eu acordo mais triste, tem uma função esse comportamento. Quando, de repente, meu chefe está me dando uma bronca e eu começo a chorar numa situação de conflito, né? Eu entendo aquilo como uma bronca e não como um conflito inerente ao ambiente de trabalho e começo a chorar, isso tem um significado e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos, então, desse processo de autoconhecimento, nós temos que lembrar de 3 bases principais, Felipe. Nós, então, vamos desenvolver comportamentos, Felipe, a partir desses três indicativos. Filogenético, Felipe, que é a sua herança genética. Então, sim, você traz muita coisa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do bisavô. Tem uma carga genética embutida em cada um de nós, dos nossos familiares. Nós temos um ambiente que nós chamamos ontogenético, Felipe. Então, tem sim a carga genética, mas o ambiente vai influenciar. Nós sabemos que, por exemplo, algumas doenças como depressão, a própria esquizofrenia, né, que a pessoa rompe com a realidade, passa a não conhecer mais a si mesmo, né, tem um rompimento, ela pode ter a carga genética, mas se o ambiente não for estressor ou não tiver algum gatilho, ela tem a carga genética, mas nunca vai desenvolver essa doença, porque o ambiente não favoreceu. Agora, esse ambiente que nós vivenciamos favorecem diversas aprendizagens, Felipe. Tudo que você é hoje, Felipe, faz parte do que você viveu na sua família, faz parte do que você viveu na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Tudo que você é hoje, com certeza teve muita influência, porque somos seres sociais, não é isso, Felipe? Tem uma característica chamada aprendizagem social, Felipe, que nós somos levados a agir diante do grupo de forma semelhante ou parecida. Quem quiser assistir lá no meu canal do YouTube, Felipe, tem um vídeo chamado Aprendizagem Social ou Conformidade Social na Sala de Espera. Não sei se você já viu esse vídeo. A menina começa a levantar, as pessoas estão levantando, atores, de repente ela levanta, não sabe por que está fazendo aquilo, mas ela reproduz o comportamento, porque nosso cérebro nos recompensa por agir de maneira semelhante ao ambiente que estamos, Felipe. Então, olha que importante isso, né? Isso seria semelhante ao efeito manada, André? De eu ter uma ação parecida com o círculo social em que eu estou inserido? Exatamente. Vamos trazer para o dia a dia de uma maneira mais informal, Felipe. Sim. Nossa, Felipe, eu odeio fofoca na empresa, Felipe. Mas, de repente, você se junta na hora do almoço com pessoas que estão falando da vida de alguém, daqui a pouco você comenta alguma coisa. Eu também vi alguma coisa assim. Por quê, Felipe? Lógico, não é um dia que vai fazer a diferença, porque nós somos construídos à base de várias informações que recebemos. Mas a constância de participação desses grupos faz com que você agregue e ofereça também a esse grupo algumas características, né? E por final, Felipe, a questão cultural também é extremamente importante. Nós sabemos, por exemplo, temos meu pai e minha mãe e fui criado aqui, né, no ambiente familiar, na minha casa, visitando os amigos, enfim. Se eu, na mesma família, com a mesma carga genética, mas nascesse no Nordeste,
eu seria uma pessoa muito diferente de quem eu sou hoje. Porque a questão cultural também influencia. Se nós nascêssemos no Japão, né, uma cultura com algumas questões mais tradicionais, mais rígidas. Então, esses 3 aspectos, DNA, ambiente em que nós vivemos e questão cultural, influenciam demais o nosso desenvolvimento. Lembrando, se nós formos falar de empresa, nós também temos uma cultura dentro de cada organização, né, Felipe? E isso vai influenciar, né, a postura das pessoas. Então, com certeza, Felipe, cada pessoa vai ter a sua maneira de encontrar esse autoconhecimento. Desculpa te cortar, Felipe, mas só para te dar mais um exemplo, talvez alguém aqui que está assistindo hoje a nossa live, quando era criança, falaram para ele, olha, pode parar, homem não chora, homem não pode chorar, limpa essa lágrima e guarda isso. Isso já é uma barreira que impõe ao autoconhecimento. Porque, peraí, eu tenho uma emoção, seja tristeza, seja raiva, que me faz vir as lágrimas, que é um processo natural do ser humano, né? Não pode ser interrompido. Em terapia, nós falamos muito, Felipe, sobre validar as emoções. Ok, você está sentindo isso? Como que é sentir isso? Como que acontece quando você sente isso? Qual o seu comportamento? Mas quando nós falamos de uma cultura que muitas vezes ainda machista em muitos âmbitos, né, Felipe? Que o homem tem que ser isso, é uma cultura que coloca a mulher em alguns patamares desleais, até que nós podemos dizer, isso também interfere nesse processo de autoconhecimento. Então, tem mulher que não conhece o próprio corpo, tem mulher que não se permite conhecer a si mesma, porque não, a sua função não é essa. Ela ama trabalhar, sair de casa, mas a função que foi embutida pelo ambiente, pela cultura, é que ela não deve trabalhar. E isso são barreiras que vão impedindo esse processo de autoconhecimento.